Terça-feira, 12 de julho. Bom dia. Polícia Militar Rodoviária apreende 140 quilos de maconha prensada em um cafezal próximo à BR-354, no município de Carmo do Paranaíba. O material foi encontrado depois de uma denúncia de um carro visto no local durante a madrugada. O 30 Minutos de hoje traz ainda: superlotação nos presídios mineiros é alvo de preocupação das autoridades. A aprovação da PEC das domésticas aumenta em 621% o número desses trabalhadores com FGTS. Lei entra em vigor e 3.000 motoristas são multados por dirigir com farol baixo desligado. Estudo indica que crianças que chupam o dedo ou roem as unhas têm menos alergias. Bom senso e cumprimento de lei. Não recolher fezes dos animais de estimação em espaço público pode dar multa. Hoje tem espetáculo em Patos de Minas. Terra Sem Sombra traz apresentação de piano. Esses são destaques que você acompanha a partir de agora. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de 140 quilos de maconha em um cafezal próximo à BR-354, no município de Carmo do Paranaíba. A repórter Jéssica Andrade traz as informações. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Viviane. Notícias em primeira mão para o 30 Minutos. A Polícia Militar Rodoviária Estadual apreendeu nesta madrugada cerca de 140 quilos de maconha. Estou aqui com o Sargento Hélio, que vai nos dar mais informações. Sargento, como que vocês tiveram conhecimento dessa situação? Ao assumir o turno por volta de 18h30, tivemos a informação que estava vindo um veículo de Uberlândia, um Honda Civic de cor escura, trazendo uma droga. E nós montamos a operação aqui no posto. Provavelmente eles devem ter visto, alguém deu informação que a gente estava fazendo a operação aqui. Provavelmente não passou no posto. Na madrugada, continuamos a operação, tivemos a informação que tinha um veículo aproximadamente 1 quilômetro, sentido ao carro, encostado às margens da rodovia. Deslocamos até o local, não localizamos o veículo e fizemos rastreamento nas imediações. Adentramos dentro de uma chácara, debaixo dos pés de café, localizamos uma lona de cor preta e debaixo dessa lona foi localizado o material que foi pedido, foi a droga, o material semelhante à droga. Vocês acabaram de fazer a pesagem aqui no posto e deu mais de 140 quilos, né? Isso, foi feita a aferição, né, do peso, deu 140 quilos e uma quantidade de 133 tabletes. Bom, e vocês ainda estão trabalhando para tentar localizar esse veículo suspeito, é isso? Estamos fazendo os rastreamentos, né, pertinentes após o fato aqui, para ver se localiza os autores desse material aqui. Muito obrigada pelas informações. Mais informações vocês conferem no programa Ligo Aventura. Obrigada, Jéssica. E a superlotação dos presídios tem sido uma preocupação nos 4 cantos do país. Em Patos de Minas não é diferente. O alto índice de reincidência dos detentos é um dos agravantes. A superlotação nas unidades prisionais mineiras não é novidade. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Defesa Social, SEDES, a população carcerária em Minas Gerais é de mais de 70 mil detentos. Em todo o estado, segundo a SEDES, nas 147 unidades da SUAP, o percentual de presos provisórios está acima de 50%. Atualmente, a lotação da SUAP supera em 27 mil presos a capacidade, que é de 30.661 vagas. Ou seja, o conjunto de 147 unidades apresenta uma superlotação de 89%. O presídio Sebastião Satira, em Patos de Minas, a realidade não é diferente. São 197 vagas, mas hoje está com cerca de 390 detentos, ou seja, o dobro da capacidade. O sistema prisional nosso é um sistema que é considerado por muitos como uma massa falida. Tanto que ele trabalha apenas e tão somente a repressão, quando deveria também estar trabalhando a reabilitação, né, a ressocialização do indivíduo. Silvalson tem filho no presídio Sebastião Satiro. Conta que são até 4 pessoas em uma cela pequena e que gera reclamações.
Chega a reclamar, que tem vezes que eles falam que tem 3, 4 numa cela e a cela não é adequada para esse tanto de pessoas acomodá-lo. Então eu queria que a direção também, né, o diretor do presídio, corrigisse isso aí, dá uma olhada nisso aí para nós também. Gabriela é esposa de detento e veio visitar o marido. Ela também disse que a situação lá dentro não é das melhores. A situação não está muito boa não, né? Está muito lotado. Acho que eles tinham que ver os processos desse tudo aí e liberar um pouco, né? Porque não tem como não ficar 3, 4, 5 numa cela aí. Para o promotor de justiça, Paulo Henrique Delicore, é necessário reforçar o trabalho de ressocialização dos detentos. Em Patos de Minas, o sistema PAC tem funcionado de maneira eficiente e atende a 63 recuperandos. A alternativa que nós estamos enxergando já há algum tempo como viável, sob o ponto de vista econômico, né, de eficiência, eficácia, é a alternativa paquiana. É uma experiência que já existe há mais de 30 anos, né, iniciou em São José dos Campos, depois passou para Itaúna e hoje é referência no Brasil e no mundo. E ela trabalha com uma reabilitação, além do aspecto punitivo, né, que é preservado, porque o recuperando é privado da liberdade, ele perde a liberdade, mas não perde a dignidade. Além desse aspecto punitivo, também tem o processo de reabilitação, esse processo curativo. Ainda segundo o promotor, o índice de reincidência de detentos nas unidades prisionais do país chega a 85% e é considerado muito alto. Para o promotor, é preciso reavaliar o sistema prisional no Brasil. Quando nós vemos essa criminalidade, isso é um sintoma de que a sociedade está adoecida. Então, a pergunta que muitas vezes eu faço, né, de onde vem o delinquente? Muitas vezes eu encontro essa resposta comigo, é o fruto amargo da infância perdida. Família desestruturada, sociedade indiferente, Estado desorganizado. Enquanto nós não reavaliarmos esses gargalos aí, nós podemos construir centenas e centenas de presídios dentro do Brasil, né, dentro dessa nossa federação, que o problema ainda continua, porque ali é apenas um paliativo. Nós estamos apenas adotando um analgésico para a sociedade, é o remédio amargo que a sociedade utiliza, mas muitas vezes não quer tratar a sua base, né, a causa dele, só trabalha o efeito dele. Né? A origem desse problema não é identificada e necessariamente, isso até é repetitivo, mas necessariamente começa na família. 11h38. No próximo bloco, a aprovação da PEC das domésticas aumenta em 621% o número desses trabalhadores com FGTS. Lei entra em vigor e 3 mil motoristas são multados por dirigir com farol baixo desligado. O mercado financeiro baixou sua estimativa de inflação para este ano e para 2017, ao mesmo tempo em que passou a estimar uma retração menor no nível de atividade da economia brasileira em 2016. A previsão do Banco Central mostra o IPCA passando de 7,27% na semana passada para 7,26% agora. No caso do PIB deste ano, o mercado melhorou a estimativa para o nível de atividade e uma redução de 3,35% para uma queda menor de 3,30%. Pouco mais de um ano após a regulamentação da Lei Complementar 150, que ficou conhecida como a PEC das domésticas, o número de empregados domésticos com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aumentou um pouco mais de 7 vezes, segundo informações do Ministério do Trabalho. Segundo dados do governo, o número de empregados domésticos com FGTS passou de 190 mil trabalhadores em junho de 2015 para 1.370.000 em maio deste ano, crescimento de 621%. A nova lei tornou obrigatória a contribuição para os empregados domésticos. A PEC trouxe ainda outras mudanças importantes, como o intervalo de almoço, pagamento adicional noturno, redução da carga horária aos sábados e recolhimento do INSS. Os empregados passaram a ter também jornada máxima de 44 horas semanais, pagamento de hora extra, adicional noturno e seguro-desemprego. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui 6.400.000 trabalhadores domésticos. Deste total, 5.900.000, o que corresponde a 92%, são mulheres.
O Ministério do Trabalho informou, porém, que cerca de 70% ainda não tem carteira assinada. A inflação para pessoas com mais de 60 anos, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade, ficou em 1,64% no segundo trimestre deste ano. O índice acumula 8,71% em 12 meses, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O índice, porém, teve queda em relação ao primeiro trimestre, quando registrou 2,72%. A principal contribuição para a queda veio do grupo de despesas alimentação, onde a taxa passou de 5,37% para 1%. Esse recuo foi bastante influenciado pelas hortaliças e legumes, que tiveram uma deflação de 5,01% no segundo trimestre. O dólar abriu o dia em queda de 0,59%, cotado a R$ 3,288 para a compra, R$ 3,290 para a venda. O euro, R$ 3,646 para a compra, R$ 3,647 para a venda. A libra, R$ 4,325 para a compra, R$ 4,328 para a venda. A poupança com aniversário hoje rende 0,69%. Mais da metade dos brasileiros com idade entre 30 e 39 anos tem contas em atraso, segundo dados divulgados pelo SPC Brasil. De acordo com a pesquisa, 50,19% da população nesta faixa etária terminou o último semestre com o nome inscrito em alguma lista de devedores, totalizando aproximadamente 17 milhões de inadimplentes em número absoluto. Em âmbito geral, a inadimplência cresceu 2,8% no primeiro semestre. Lei entrou em vigor na sexta-feira, mas 3.000 motoristas foram multados por dirigir com o farol baixo desligado de dia. Ao menos 3.000 motoristas foram multados por não dirigir com farol baixo ligado nas rodovias federais durante o dia, desde que a lei entrou em vigor na última sexta-feira, segundo o balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal. Os dados incluem autuações feitas entre 1 minuto de sexta-feira até as 23 horas e 59 minutos de domingo. O descumprimento da nova regra é considerado infração média, com penalidade de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 85,13. Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina foram os que tiveram a maior quantidade de autuações. E muitos proprietários de veículos ainda não quitaram o IPVA 2016 em Patos de Minas. Mais de 27 mil veículos estão irregulares. Os proprietários de veículos em Patos de Minas pagaram R$ 41.573.590,51 com IPVA até o dia 30 de junho. Esse valor representa 87,24% do valor total dos R$ 47.655.609,42 lançado este ano. Entretanto, o grande número de veículos em situação de inadimplência preocupa. São 27.526 carros e motos que ainda não quitaram o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Desde o dia 1º de julho, todos os veículos emplacados em Minas Gerais já devem estar portando o CRLV de 2016. Quem for flagrado em uma blitz de trânsito sem o documento receberá multa de R$ 191,54 e ainda vai acumular 7 pontos na carteira de habilitação, além de ter o veículo apreendido. 11 horas e 47 minutos a seguir. Estudo indica que crianças que chupam o dedo ou roem as unhas têm menos alergias. Não recolher fezes dos animais de estimação em espaço público pode dar multa. Quem tem cachorro sabe que o passeio, nem que seja pelo quarteirão de casa, é importante.
Mas muitas vezes falta o bom senso e as fezes acabam ficando espalhadas pelas calçadas e praças. O problema é que isso pode atacar a saúde dos próprios animais e também dos seres humanos. Na falta da consciência, existe inclusive uma lei municipal e punição com multa. O cão tem um olfato tão apurado que há quem diga que ele enxerga o mundo através de cheiros. Saindo para passear, o cão estará entrando em contato com o mundo e ganhará estimulação mental que evitará que ele se estresse e fique entediado. Algumas pessoas levam seus cães às ruas, seja para um passeio curto e rápido, como uma pequena volta na praça, no quarteirão, outros como uma forma de lazer. O problema é quando esses passeios se tornam pretexto para que os animais de estimação façam de banheiros as vias públicas. Eu conversei com uma veterinária sobre os perigos para a saúde da comunidade humana e canina. A gente recomenda na clínica que pelo menos os filhotes não tenham acesso à rua até terminar a vacinação. Isso já é uma precaução justamente por causa dessa grande população canina que está na rua. Agora, para os adultos também, são fezes que são esquecidas ali. Então, com o tempo, vai ser uma contaminação maior. Então, ele pode estar adquirindo viroses também, se não tiver com a vacinação em dia, e verminoses também. O risco também é para a população, principalmente crianças que têm acesso a essas praças, parquinhos. A Regina sabe dos benefícios em passear com seu animalzinho de estimação. Quando possível, ela leva a Tina nessa pracinha em Patos de Minas. Sempre que eu posso, eu dou uma volta com ela. Todo animal, né, que fica muito em casa, ele tem a necessidade de sair, né? É um momento de lazer e descontração. E quando tem aquele imprevisto, a aposentada sempre tem em mãos um recipiente para coletar os dejetos do animalzinho. Eu sempre saio, né, com esse ossinho de plástico aqui, que está cheio de saquinhos plásticos. Eu sempre recolho e coloco numa lixeira. O hábito seria o correto, a pessoa sair de casa já munida de um saquinho plástico, de um catacaca, para na hora que isso acontecer, ele já recolher e já depositar ou numa lixeira ou levar até para ser colocado no lixo domiciliar de casa. Em Patos de Minas existe uma lei complementar criada em 2012 que obriga recolhimento de fezes de animais de estimação. Existe o Código de Posturas do município que regula essa situação. Ele proíbe levar animais para fazer seus excrementos na via pública e pune aquelas pessoas que não recolhem. A regra é clara. Quem deixa fezes de animal de estimação em via pública está sujeita a multa. Ela pode ser notificada para fazer o recolhimento daquela fezes. Se ela descumprir, a multa vai ser aplicada uma multa leve. O preço dessa multa são 15 unidades fiscais do município de Patos de Minas. Cada unidade custa R$ 3,56. Então, a multa por não recolher essas excrementas gira em torno de R$ 51 na primeira incidência. A lei ainda determina que se a pessoa for multada novamente em 12 meses, será uma multa grave. Se em menos de 12 meses for autuada novamente, a multa vai ser duplicada. E se tiver outra terceira reincidência, vai ser triplicada a multa. Infelizmente, o que falta é a conscientização. As pessoas precisam encarar a prática de coletar os dejetos como forma de exercício da cidadania. A gente que vive em comunidade, a gente não pode deixar essas coisas, porque tem as pessoas que passam por aqui, né? Então não é justo que as pessoas tenham que ficar olhando para o chão para não precisar ir em fezes de cachorro, né? Antes de ser uma proibição e que existe uma pena para essa situação, é uma questão de respeito para com os espaços públicos, para com as crianças, para com as pessoas que circulam na sociedade. Então, é uma questão, antes de ser uma questão legal, é uma questão, vamos dizer, moral. Bom, parece estranho, mas um estudo publicado em revista especializada indica que crianças que chupam o dedo ou roem as unhas têm menos alergias. Um novo estudo realizado na Nova Zelândia indica que os hábitos de chupar dedo ou roer as unhas podem ter efeitos positivos. O trabalho indica que crianças que fazem isso têm menos chances de desenvolver alergias. Ao serem expostas a germes, seus sistemas imunológicos ficariam mais resistentes. A pesquisa chegou à conclusão de que os dois comportamentos preveniram reações alérgicas entre 1.000 pessoas avaliadas periodicamente entre os 5 e os 32 anos de idade. 11h53 depois do intervalo. Hoje tem espetáculo em Patos de Minas. Terra Sem Sombra traz a apresentação de piano.
projeto Terra Sem Sombra entra em sua 11ª edição, trazendo grandes espetáculos para Patos de Minas. Hoje tem apresentação de piano no Teatro Municipal Leão de Formosa. Laura Boaventura é natural de Lagoa Formosa e desde cedo ganhou o mundo com seu talento. Aos 7 anos de idade, começou a estudar música no Conservatório de Uberlândia e aos 13 fez o primeiro recital solo. Graduou-se pelo UFMG em 2008, ano que também se mudou para a Rússia. Em 2014, recebeu o título de mestre em piano solo pelo Conservatório de São Petersburgo. A pianista tem se apresentado em renomadas salas de concerto por todo o mundo. Ela fez diversas apresentações na América Latina, na Europa. Ela é muito repetidora, que é acompanhante de grandes cantores, é uma grande concertista de fama internacional. Laura Boaventura estará nesta terça-feira se apresentando no Teatro Municipal Leão de Formosa, em Patos de Minas, às 20h30, dentro do projeto Terra Sem Sombra. Convido os patenses. O preço do ingresso, um preço muito irrisório, R$10, preço único. Os ingressos já estão à disposição no Teatro Municipal e no Conservatório Municipal. E antes do concerto também serão vendidos. Terra Sem Sombra chega há 11 anos. Somente em 2016 foram 3 espetáculos, sempre levando cultura e diversão com grandes nomes da música clássica nacional e internacional. Nós estamos trazendo grandes nomes, já é a 11ª temporada em Patos de Minas, e contamos com as empresas e agradecemos as empresas patrocinadoras pela Lei Rouanet. E por hoje é só. Outras informações você confere a partir das 19h no NTV News. Obrigada pela audiência. Fique agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Vivi. Olha, pela audiência não tem de quê. Pode contar sempre com ela, tá? Coisa boa. Obrigado pela audiência. Ela estava aqui, assim, e o pior que eu vejo aqui, né? Eu venho para cá, 11h30 ela entra pro ar e eu venho para cá para assistir. É ao vivo mesmo, né? Ao vivo, não é? É. Ao vivo, a cores. Exatamente. Eu venho para cá porque... para aprender, né? É, né? Eu venho para cá. Tem muita coisa para aprender. Claro que tem. Primeiro que eu ainda sou novinho. Claro. Segundo que você é uma excepcional apresentadora. Muito obrigada. De que eu sou fã. Muito obrigada. Incondicional. Digo mesmo. E eu venho para cá para aprender mesmo. Mas por falar em aprender, tá tudo azul. Tudo azul. Ontem uma senhora me contou, para que você implica tanto com a cor? Eu falei, ela vai muito mal vestida, né? Não fala isso da Vivi, ela é uma gracinha. Eu falei, sabe, porque não conhece. Senhora é porque não conhece. Tem que conhecer, né? Não pode falar assim, não. Mas é bem verdade isso mesmo. Você realmente, como pessoa, é uma gracinha, como profissional, é excepcional. Muito obrigada. Né? Só que tira folga demais. É a única coisa. Eu tô achando que esse negócio está começando a mudar, viu? Trabalha de menos. Mas, né, vamos tolerando isso aí. Né? Sei. Nós vamos contabilizar, viu, Ayandro? Nós vamos contabilizar essas folgas dele aqui pra gente falar depois, viu? Vamos, sim, claro. Sim, claro. Tá Tem vendo? 2 anos e meio eu tirei uma folga. Tá bom, tá certo. Tá bom, Vivi, um abraço pra você, até amanhã. Até amanhã. Vamos lá. Ô, Frederico, agora somos nós, meu garoto. Chega o rei aí, vamos lá.